Aqui. É 4. 25. Preposições em hebraico. As preposições em hebraico. Essa turma, eu vou passar as preposições, tanto as preposições separadas, as preposições inseparadas, né? E as preposições com sufixos, tá? As preposições com sufixos também, por conta da necessidade de conhecer as preposições junto com o sufixo. Só um instante, deixa eu ver se eu pego aqui as preposições para podermos trabalhar. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais. As preposições estão antes. Aqui são subjetivos. Algumas preposições. Só o senhor mesmo, não ninguém mais? Em princípio, só tem eu. Vamos lá. Vai ser essa aqui. Passar as mais conhecidas. É essa aqui. Essa aqui é uma. Essa aqui é outra. Essa aqui é outra.
Aqui é ler, B, que. Então, são as 3 posições, tá? Aí nós temos as 3 preposições que sempre aparecem Morel, não está aparecendo nada aqui não. Oi? Não está aparecendo nada. A tela está branca, não está aparecendo nada. Tente sair e entrar de novo. E agora? Agora voltou. Ok. Aqui é o artigo. Aqui. Aqui são os artigos. E também as preposições. Então, nós temos... Ela pode ser a para ao. Tá? Geralmente, então tem em, com, entre. Em, com, entre. Em, com, entre. Tá? Depois tem ler. Aqui pode ser a, para, ao. Tá? Como pode ser aproximadamente
como aproximadamente. E o terceiro, tá? De acordo. Muito bem. Aqui nós temos as preposições mais conhecidas, tá? Da Tanar, ou do Tanar, que é a preposição ler, tá? A preposição be. Na verdade, aqui, como se trata de um shivá, então ele é sonoro, mas o som dele é fraco. O som aparece mais da própria consoante do que da própria semivogal. Tá? E essas preposições, ou estas preposições, elas sempre vão aparecer juntas. Tá? Pode ser com o substantivo, sempre vai ser com o substantivo. Tá? Pode aparecer um artigo definido antes, entre o próprio substantivo e a preposição. Lembrando que o artigo nunca vai aparecer antes da preposição, e sim após a preposição. Então, o artigo vai ficar entre o substantivo, a preposição em primeiro, o artigo em segundo e o substantivo em terceiro. Só um instante. Ok? Então, o artigo, isso aqui funciona até mesmo por uma questão textual, uma análise do próprio texto. Então, nós temos a preposição, depois nós temos o artigo e o substantivo. E a preposição. A sua maneira, tanto o substantivo quanto o artigo e a preposição. Aí você pega uma determinada palavra, ali ela pode aparecer com a raiz, pode aparecer a preposição prefixada, pode ser que aconteça da existência de um artigo indefinido, se caso não apareceu definido, e se tratando de substantivo. Sempre substantivo em hebraico vai aparecer ou um artigo definido ou um artigo indefinido. A questão de preposição, a questão de conjunção vem muito antes do artigo, porque ele dá uma definição. E a preposição com a conjunção é apenas para aprimorar mais o entendimento da frase. Por exemplo,
Por exemplo, aqui eu tenho a palavra justiça. Mishpat. 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 Estivá. Ele não é sonoro. Tá? Nós temos aqui a vogal breve. Então, ele não é sonoro. Então, a pessoa não deve pronunciar mishpat. A pessoa deve pronunciar mishpat. Se eu colocar bemishpat, bemishpat, né? O T no final, pá, shin mais um shivá, o men mais o irik, e aqui a minha preposição. A preposição, ela não faz parte, tá, da palavra. Ela não deve ser, como é que eu posso dizer, transliterada separadamente. Muito menos na escrita quadrática. Então vai ficar. Transliterada ser deve assim. ser transliterada junta, mas traduzida separada, correto? E a tradução é separada. Aí é outra situação. Mas a questão entendi. Eu já vi muitos fazerem isso. Até mesmo o artigo definido, ele não pode. Ele só vai se separar, seja conjunção, artigo definido. Tem gente que, ao transliterar, coloca separado. Não pode acontecer. E deve aparecer junto. A separação só ocorrerá na tradução. Vai acontecer a mesma coisa com a preposição. Não pode ser assim, ben. Por que assim? Porque já dá para entender que se trata de uma preposição aqui. Ben mishpat. Ben mishpat. Com aqui pode ser com justiça ou com uma justiça. Certo? Aqui. Se eu colocar isso vai depender muito do contexto também. Se eu tirar colocar ler mishpat para justiça.
ou para uma justiça, né? E assim sucessivamente. Tá? Isso vai depender da palavra, vai depender do contexto. Vai estar conosco o senhor Luan. Senhor Luan, seja bem-vindo. Boa noite. O senhor está me ouvindo? Acho que não ativei o microfone dele, não, será? Ativei. A mesma coisa vai acontecer com que, tá? Kemishpat. Aqui é para a justiça, se for com B, com justiça ou em justiça, com justiça, né? Se for com Kemishpat, uma outra situação também, tá? O que vai ser separado, nesse caso já na transliteração, e na escrita quadrática é a preposição separada. Aí é outra situação, que são conhecidas como autônomas. Aqui elas são juntas, então deve ser na transliteração e na escrita quadrática. Tá? Então, se eu tirar o que tá? Kemishpat. Como a justiça, como a injustiça, tá? Sempre quando você pegar texto, por exemplo, eu me lembro que foi ontem, estávamos vendo um texto sobre a Yoel 1:8, né? Que ali apareceu apareceu lamenta como a virgem. Lamenta como a virgem, né? E ali apareceu tendo Betulá. Aí, o que acontece? A tradução em si, tanto lamenta como chora,
chora como uma, chora como uma. Já que apareceu a preposição que betular, então a tradução seria ou lamenta uma, lamenta como uma. Esse uma aqui, quando ele aparece, não é numeral. É porque ali se trata de um substantivo e ele está no gênero feminino. Então, lamenta ou chora como uma virgem, né? Aqui, como a justiça, ou como uma justiça, como a ou uma, dependendo do contexto, como, né? Aí o que vai ser analisado também, porque isso aqui é gramática, tá? Isso aqui é gramática. Querendo ou não, o aluno ele precisa ser gramático. Então, quando você pega o texto em hebraico, aí você vai fazer uma transferência do hebraico para o português. Aí, o que vai ser levado em conta é a adaptação, mas o texto que vai ser adaptado para o português, ele não pode fugir do que está em hebraico, senão pode trazer um outro entendimento, né? Então, esse uma aqui, ele aparece, pode ser como, dependendo do termo em si, senhor Luan, pode ser como, por exemplo, Kemeler, como um rei. Então, esse um rei, um Meler, aqui é por conta do artigo indefinido, porque não está dizendo assim, como um rei. Choras ou lamentas como um rei. Ele não está se referindo qual o rei. Ele só está dizendo, lamentas ou choras como um rei. Ele só não está dizendo. Então, há indefinição no texto. Muito embora a preposição apareça junto com o substantivo meler, como um rei. Então, vai aparecer ali a palavra... Deixa eu ver se eu me lembro do termo. Que é lamentas ou choras. Por exemplo, se fosse tirar o termo betular e colocar rei, kemeler. E lamenta e não lamenta. Lamenta. Se aparecer um e antes da ação, né? Mas, se não aparecer a conjunção na grafia hebraica, mas na tradução isso se trata de uma adaptação, tá? Uma adaptação. Já que a conjunção ela não apareceu na escrita hebraica, mas ela apareceu na tradução. Então isso é uma... professor Moré, mas isso pode ser problema? Pode. Porque lamenta como rei, não é a mesma coisa de lamenta como rei. O contexto aqui é o que vai dar um parecer bem diferente, né? Lamentas como um rei, tá?
Aqui é como uma justiça. Ou com a justiça, como a justiça, ou como uma justiça. Certo? Migdal. Mesma coisa vai acontecer aqui. Por exemplo, ó, aqui outro substantivo, tá? Que é Migdal? Migdal é torre. Torre. Aqui é Migdal e não Migdal. E sim Migdal. Esse Gimel, ele tem o som do Gi, mas ele fica neutro devido à ausência de vogal. Então, eu tenho o IRI, que é a vogal breve, tá? O Gimel mais um Shivá. Shivá aqui, já que ele é precedido por uma vogal breve, que é o IRI, ele indica ausência de vogal, tá? Ausência de vogal. Deixa eu ativar. Senhor Luan, boa noite. O senhor está ouvindo agora? Senhor Luan, boa noite. Então, mi, vamos transliterar. Mi. Ah, tá certo. Migdal. Tá? Vejam que na minha transliteração ele não aparece porque ele indica ausência de vogal. Tá? Então, ele quebra uma sílaba aí, tá? Migdal, Migdal. Torre. Torre. Vamos agora prefixar as preposições. Le, agora fica Lemigdal. 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 Aí é o seguinte, poderia surgir a pergunta, já que aparece ali em cima, ao não pode ser, tá? Seria um erro de interpretação, mas aparece o a. Bom, esse a eu posso colocar aqui
Sim ou não? Já que vocês não perguntam, eu vou perguntar. Eu posso colocar aí, do lado da preposição, ali da palavra torre? Cabe sim, a torre ou para a torre. Não. Por que não? Porque se eu colocar a torre, ela aparece como um artigo definido. Por isso que ela não pode. Então não poderia vou à torre. Se eu colocar a torre como tradução da palavra lemigdol, aqui pode ser uma outra situação. Por exemplo, deixa eu, só para vocês entenderem. Quando eu digo assim, leculano, olha, só para vocês entenderem como é que muda aqui. Aqui eu tenho a palavra leculano. Leculan com a preposição. Aqui eu vou traduzir como a pergunta é a mesma coisa do que aqui? Sim ou não? Na minha visão, no meu entender, sim. Não. Veja bem, quando eu digo assim, leculano, para todos ou a todos, aqui é um substantivo, tá? Substantivo. Então, substantivo é diferente, tá? Substantivo é diferente. Substantivo sempre vem uma ou, se caso se tratar de por exemplo, definição, a torre tal. Aí você vai dar uma definição. Então, nesse caso, você vai colocar o quê? O artigo definido. Amigdala, a torre 31, o prédio, o apartamento da torre 31 está vago, vazio. Ok. Pronto para alugar. Ok? Então vai depender muito mesmo. Agora, lemigdal, a mesma coisa seria aqui, ó. Ao. Não entra. Então vai ficar o quê? Para. Olha só. Para uma. Deixa eu apagar aqui. Para uma torre. Uma aqui é um indefinido, viu? Aqui é a preposição. Para.
Aqui é o artigo indefinido e aqui substantivo. Ok? Ok. Formiga. Deixa eu ver. Por exemplo, se eu colocar qual foi que eu usei? Lê, né? Aqui, ó. Em uma torre. Em uma torre. A função das preposições sempre vai ser conforme o... Né? Por exemplo, aqui pode ser para todos e a todos. Mas o que pode ser para todos ou a todos? Pode ser um bom dia, como nós usamos, né? Bom dia. Um bom dia. Uma boa tarde, uma boa noite. Né? Por exemplo, para uma vida, ou para a vida. Para a vida, lechachaim. Aí entra a preposição, mais o artigo, mais o substantivo. Chaim, vida. Então, esse para a vida, ali não é a preposição, e sim o próprio artigo, que é a ligação, que dá ligação entre os termos. Ok? Em uma torre. Em uma torre, como uma torre. Como uma torre. Que Hamigdal, como a torre, como uma torre. Essa questão ela é bem complexa, né? Ó, como uma. Então, se tratando de substantivo, sempre vai haver antes, né? Vai aparecer o artigo indefinido. Porque se trata de substantivo. Então, sempre vai aparecer. Por exemplo, vou apagar aqui. A preposição, ela pode se apresentar também de forma isolada com o prefixo pronominal. Então, pode ser lá, lechá, né? E muitas pessoas não sabem disso. Não sabem. Então, quando eu digo lechá, baru é yevarecha Hashem veishmerecha. Yair Hashem panavelecha vihunecha. Isa Hashem panavelecha veasem lecha. Lecha.
Ou seja, esse Ra aqui, ele já é o sufixo. Então, aqui eu tenho a junção. Aqui eu tenho a junção. Opa, exagerei no traço. Então, aqui eu tenho a junção de quê? Aqui eu tenho a preposição, né? E aqui eu tenho o sufixo pronominal para, olha só, para você, para você. Você quem? Para você no masculino. N. Tá? Ok? No 22:5 vamos terminar nossa aula. Tá? A próxima aula eu explico mais, coloco mais detalhes, mais preposições, e aí nós vamos trabalhando. Está bem? Tá ok. Muito obrigado pela sua presença e obrigado por todos aqueles que irão ver, né, estudar essa aula. Que Hashem vos abençoe. Shalom, Leitrão. Obrigado. Boa noite. Shalom, boa noite.